Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar aqui do nosso capítulo 9, A Pequena História da Dança. Bom, como o nome está falando, né, sobre o que esse capítulo vai falar? Sobre dança. Acho que em capítulos anteriores a gente já comentou sobre o quanto a dança faz parte da natureza humana, né? Há muito tempo já tem registros da música, assim. Pensar o homem pré-histórico, ou seja, um homem de muitos anos atrás, antes mesmo da criação da escrita, né? Esse é o homem pré-histórico. Ele já executava artes, né? Você já se encontra dessa época que a gente chama de pré-história, um, umas esculturas pequenas. A gente encontra também dessa mesma época as pinturas rupestres, né? O que são pinturas rupestres? Já falei isso algumas vezes, mas só para reforçar. A pintura rupestre é um tipo de pintura que esse homem pré-histórico fazia em formações rochosas, geralmente paredes de cavernas, né? São encontradas várias cavernas com pinturas assim muito interessantes dessa arte rupestre. E em algumas dessas pinturas, assim, você encontra retratações de humanos num movimento que possivelmente seriam danças, né? Movimento que, pelos teóricos de dança, pelos teóricos de movimento, aquilo dali provavelmente estava tentando retratar alguma dança. Então a gente já imagina que o homem da pré-história ele já dançava, né? Então já acontecia alguma coisa nesse sentido da dança. Então a dança já é uma forma de expressão do ser humano há muito tempo. E o que é a dança? É uma forma de se expressar com o corpo, né? Você movimentar o corpo, especialmente a partir de um ritmo, de um pulso musical, ou seja, a partir de uma música. Você pode estar. Esse movimento que você faz articulando-se a partir de uma música, você está criando uma dança. Então, basicamente, tem tudo a ver com o movimento do corpo. Tem tudo a ver com a natureza humana, pois o ser humano ele necessita do movimento perpétuo do corpo. Até quando você acha que você não está se movimentando, você está se movimentando porque o seu coração está batendo. Então, o seu corpo está sempre em transformação, e transformação é movimento. Mas vamos lá? É, na, na, na página 99 ele fala um pouco sobre essa questão da dança, né? Fala que já tá da questão do. Na página 98 ele também está falando sobre a dança, mostra um espetáculo. Não sei se algum de vocês já viu o espetáculo de dança, apresentação de dança. Não precisa ser um espetáculo de dança clássica. Você pode muito bem ter visto alguma apresentação de dança na rua, street dance, tudo isso é dança, né? Não sei se vocês já viram, se todos vocês já viram, se alguns de vocês já viram, mas é muito interessante, é muito legal e vale a pena muito um dia conhecer um espetáculo de dança, uma apresentação de dança. É, Aqui na página 99 ele está falando um pouco do mundo da dança para explicar os tipos de dança que ele quer falar nesse capítulo. Então ele começa falando sobre o balé clássico. O que é o balé clássico? É esse balé que a gente conhece, da sapatilha, da pontinha do pé. Todo mundo já deve ter visto alguma coisa sobre balé. Alguns de vocês talvez já tenha feito aula de balé. E o balé clássico já é uma coisa muito antiga. Por quê? Porque ele surge ali os primeiros movimentos de balé clássico, do balé como a gente conhece, não igualzinho como a gente conhece, mas o início dele se dá ali no século XV, há muito tempo atrás. Ele surge ali no que seria a época do Renascimento ali, e surge ali nas cortes italianas. Essa época existiam muitos festejos na corte, né? Festejos de casamento, festejos de vitória, de guerra, festejos diversos, né? E nesses festejos tinham danças, e entre elas surgiu ali o balé clássico. Depois ele foi se expandir muito na França. Por que ele se expandiu na França? Porque teve uma italiana, de uma família nobre, imperial italiana, ela casou com uma família francesa, então ela passou a morar na França, né? E ela trouxe com ela a cultura, não só ela, mas trouxe dançarinos com ela, que foi a Catarina de Médici. Quando ela casa com o rei Henrique II, ela se estabelece na França e traz essa coisa do balé e foi ficando forte ali na França, especialmente a partir do Luís XIV, porque o Luís XIV ele era um rei totalmente envolvido com arte.
Ele, se eu não me engano, é ele que tinha um apelido de Rei Sol, inclusive. Ele era totalmente envolvido com teatro e ele gostava de dançar desde criança. Então ele incentivava essa questão da dança. E ali afloreou muito o balé, que já estava vindo forte ali na questão como uma tradição da França, né? Pego da Itália. E nesse momento ele expande ainda mais. Isso daí foi nos anos de 1600 e pouco. E entre 1600 e pouco e 1700, o início dos anos de 1700. Isso com o Luís XIV, que foi o rei que deu uma reforçada ali no balé. E aqui ele fala também sobre um dos principais espetáculos do balé, que é o Lago dos Cisnes. O Lago dos Cisnes é uma apresentação de balé muito, muito, muito famosa e ela é muito antiga. E aqui conta um pouco da história dela, que no início, quando ela surgiu, as pessoas não gostaram muito, criticavam muito, não acharam legal. Mas a única coisa que acharam legal dela era a música. Ó, a música é boa, o resto não é legal não. E aí passou batido, ninguém queria saber desse Lago dos Cisnes porque não deu certo. Só que aí, como o músico, a música pouparam, acharam legal, assim, não, a música é bacana, e esse músico era bem famoso, quando ele morreu, passou um tempo, foram fazer uma homenagem para ele. Uma homenagem para a obra dele. Aí, vamos resgatar aquele Lago dos Cisnes. Ele tinha uma música legal, pelo menos, tudo mais, vamos tentar fazer bem legal. E aí foi nessa época que teve um coreógrafo russo e um francês, que foi... O russo foi o Lev Ivanov e o francês foi o Marius Petipa. Quando eles fizeram essa coreografia, refizeram a coreografia e trouxeram de novo em homenagem ao músico, aí estourou. E até hoje o Lago dos Cisnes é um épico, assim, é uma coisa muito famosa e muito interessante dentro do balé clássico, dentro da dança de balé. E como é que é essa dança de balé? A dança de balé ela é uma dança, para quem sabe um pouco, assim, é uma dança que exige muito, muito, muito treinamento. Existe uma rigidez técnica, ou seja, você tem que ser muito técnico naquilo que você faz, muito exato naquilo que você faz. Exige muito do corpo, porque quem já viu o pé de bailarina é um pé assim, sofrido, porque é um pé machucado, porque a bailarina tem que estar ficando na ponta do pé o tempo todo, ela exige muito do pé dela, exige muito da perna dela, dos alongamentos, os alongamentos são muito puxados, doem, machucam. O, alguns movimentos são movimentos que você tem que ficar parado em uma posição só com o músculo esticado e fazer esse tipo de movimento, inclusive quando você faz academia, eu não sei se o nome é exercício isométrico, eu não lembro, mas esses exercícios são exercícios que puxam muito do músculo, exigem muito músculo, exigem uma resistência muito grande e o balé trabalha muito isso, então o balé é uma coisa muito rígida, muito, muito técnica. E chega um momento, para o início do século XX, ou seja, ali para os anos de 1900, que alguns dançarinos e alguns teóricos querem romper com essa coisa do balé. Querem que as apresentações em grandes anfiteatros, em grandes espetáculos, não sejam sempre essa coisa tão rígida. Eles queriam que a dança fosse uma expressão mais própria do ser humano, uma expressão de cada um tem seu jeito, você não precisa ter todo esse rigor técnico, você tem que se movimentar deixando o movimento mais espontâneo, o movimento que você sente, seu sentimento pulsando nesses movimentos. E aí surge o que surge nisso? A dança moderna. A dança moderna ela vem para romper com esse balé que era uma coisa muito clássica, que é muito bonito, muito legal, né? Também as duas coisas para mim são interessantes, mas quis dar um novo ar à dança, quis dar uma dança mais pessoal, uma dança com outras influências, ao invés de ficar imitando só um redutor técnico, imitando, pensando e influenciando, sendo influenciada por movimentos do ser humano no cotidiano, por movimentos da natureza, se imaginando com as ondas do mar como uma inspiração para criar um movimento, imaginando uma borboleta batendo a asa para se imaginar um movimento de dança.
imaginando movimentos mais livres, poder improvisar na hora alguma coisa que você sente, seu sentimento, seu coração está pedindo para você fazer aquele movimento, você faz. E aí surge. E nada de pontinha do pé, não precisa ficar o tempo todo naquela coisa de pontinha do pé. O pé pode estar no chão, plantado no chão. Inclusive, um dos principais nomes da dança moderna é Isadora Duncan, que está aqui no livro na página 100. E ela fazia as apresentações dela descalça, as primeiras apresentações dela. E isso ainda chamava mais atenção, ela rompia total com aquela rigidez do balé clássico. Então aqui está falando sobre isso, sobre a dança moderna, botando um dos principais nomes, que é a Isadora Duncan. E na página 101, ele está falando sobre um teórico dessa dança moderna. O grande teórico dessa dança moderna, um dos principais nomes, foi o Rudolf Laban. O Rudolf Laban, ele era um coreógrafo, né? E ele começa a pensar no movimento, né? Então ele começa a analisar o movimento do ser humano, não só na dança, mas no dia a dia, no cotidiano, para ele poder usar toda essa teoria do movimento do corpo humano na dança. E ele surge nessa época também da dança moderna. As teorias dele são aplicadas nessa época. Na página 102 mostra uma teoria muito interessante dele. Antes disso, você fala de outra teoria, uma teoria que ele falou dos movimentos em nível baixo, médio e alto. O que é isso? Ele falava que as danças tinham alguns movimentos que eram em nível baixo, ou seja, eram perto do chão. Um exemplo, street dance, não sei se vocês já viram, ou tem gente que também chama dança de hip hop. Os caras rodam ali no chão. Aquilo daria um movimento em nível baixo, um movimento próximo do chão. Em nível médio é na nossa estatura normal. Em nível alto, por exemplo, a bailarina, quando ela estica na ponta do pé e faz aquele movimento com as mãos, com os braços esticados, ela está fazendo um movimento de nível alto. Além dessa teoria dos movimentos de nível baixo, médio e alto, o Laban falava muito de uma teoria dele que foi muito bem aceita até hoje, que era da cinesfera ou kinesfera. O que é essa cinesfera ou kinesfera? Ele falava o seguinte, que a gente tinha um alcance no nosso movimento. Quando a gente movimenta, por exemplo, minha mão, o alcance dela é até onde ela está chegando aí. Esse é o meu alcance máximo. Para esse alcance, ele tinha uma espécie de campo de força invisível que ele dizia que até onde a sua mão alcança, até onde seu corpo alcança, né? E para alguns movimentos, esse campo de força invisível, podemos dizer assim, era a quinesfera. Para alguns movimentos, a quinesfera é bem curtinha. Para outras, ou seja, esse campo de força limita, assim, é bem curtinho. Para outros é médio e para outros é longo. Vou dar um exemplo do que ele está falando. Ele não está falando só de dança, está falando do movimento no geral do corpo humano. Quando nós estamos dormindo, especialmente em dias frios, a gente tem uma quinesfera bem curtinha. Por quê? Nossos movimentos são curtinhos, a gente se encolhe todo. Eu sei que tem gente que dorme todo esparramado, mas geralmente no frio, pelo menos, nossa quinesfera é bem curtinha. E é um movimento aqui, ó, curtinho, faz daqui para cá, daqui para lá. A gente não fica se esticando. Então é como se tivesse um campo de força impedindo que o nosso movimento aumente. Então nosso alcance máximo é curto. Quando a gente está dirigindo, quando alguém está dirigindo, o movimento já é médio. Dificilmente alguém dirige assim e dificilmente alguém dirige assim. As pessoas geralmente dirigem com um movimento médio. Você consegue, porque você não estica mais do que aquilo. É como se a sua quinosfera tivesse média. E quando alguém faz, por exemplo, vai jogar vôlei, sua quinosfera está bem grande. Você faz aquele movimento para fazer a barreira, ou jogar basquete, para você poder enterrar a bola, você faz um movimento, é como se tivesse um campo que permite seu movimento longo, você pode ir até muito longe, esticar muito, o alcance das partes do seu corpo é muito longo. Para ele visualizar bem isso na dança, ele criou uma espécie de equipamento que ele também chamava de kinesfera, que é um icosaedro. O que é o icosaedro? Está aqui na página 102. Icosaedro, para quem já jogou RPG, sabe o que é isso. No RPG existe um dado que é um poliedro de 20 faces. Ao invés de ser aquele dado que é um cubo,
É um dado assim. O icosaedro é um poliedro, ou seja, uma figura sólida com profundidade, uma figura geométrica com profundidade, com 20 faces. E aqui no livro de vocês, em específico, ele só colocou o icosaedro. Mas ele criou um icosaedro desse e as pessoas entravam nele para ele ver bem como é que ficavam os movimentos das pessoas, o alcance de cada movimento, sabe? Dentro de determinadas danças. Assim ele podia analisar melhor a dança. Porque você olhando a olho nu, você não tem... Por exemplo, você faz um movimento diagonal, mas olhando no olho nu, não tem certeza se foi diagonal ou foi muito reto. Mas quando você tem essas linhas do icosaedro, você consegue perceber bem. É como se tivessem várias réguas para você se identificar bem. Ah, não, ali ele está mais para o alto, ali está mais para o baixo. E o alcance dele está em tal ponto, o alcance do outro movimento está em tal ponto. Então ele conseguia visualizar bem o movimento a partir da quinesfera, que é tanto essa teoria invisível quanto esse equipamento que ele usava da quinesfera, que é um icosaedro. Aqui ele vai falando já na página 103 sobre a dança contemporânea. O que é a dança contemporânea? A gente falou da dança ali no início do século XX e os anos vão vindo. Dos anos de 1950, 60 mais ou menos, para cá a gente considera que são as artes contemporâneas. A dança contemporânea ela tem o mesmo princípio da dança moderna. Ela rompe com aquela coisa muito técnica da dança clássica, do balé clássico. Então, é uma dança que parte dos mesmos princípios da dança moderna. Ou seja, você tem muito uma referência dos seus movimentos cotidianos, você pode se expressar muito na dança, você não precisa ficar preso a uma ideia, a uma dança, como é que eu vou falar? Uma dança muito rígida, treinada. Você pode, óbvio que você vai treinar também, né? Mas você vai ter liberdade para improvisar ali, para fazer algo mais do seu jeito, a sua expressão naquele momento. Tanto na contemporânea quanto na moderna. E aí ele dá um exemplo de uma dançarina da dança contemporânea, que é a Pina Bausch. A Pina Bausch ela criou a dança-teatro, ela é um dos grandes nomes da dança-teatro. Eu não tenho certeza, na verdade, se ela criou ou se ela foi... ela foi uma das figuras mais conhecidas, né? Ela não foi exatamente a criadora, mas foi uma das criadoras. O que era a dança-teatro? Era uma dança que misturava elementos naturalmente de teatro. E muitas vezes esse elemento de teatro era inspirado no cotidiano dos dançarinos, no cotidiano das pessoas que participavam desse tipo de dança. Depois coloquem no YouTube Pina Bausch Dança Teatro para vocês verem alguns exemplos. Tem umas danças assim, são as danças diferentes de fato. É uma coisa assim, uma apresentação mais teatral. Tem muito a ver às vezes com profissões que as pessoas têm ou com situações do cotidiano no geral. E tem toda essa aura muito de teatro, de interpretar um personagem ali naquele momento, mas também fazer os movimentos corporais no meio disso daí, dando essa ideia da dança. Então basicamente é isso. Tentem fazer o exercício das páginas 104 e 105. Se for alguma coisa de atividade prática, não precisa. E eu vou passar a revisão de vocês. Em breve, daqui a pouquinho eu vou botar a revisão de vocês lá aí no Classroom também. Tá bom? Qualquer dúvida me falem. Grande abraço aí.